Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza. Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 3381-3494, Porto Alegre. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. O IB Saúde pertence ao terceiro setor. É uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos. OSS, Organização Social da Saúde. Criado em 2005, desenvolve e gerencia projetos nas áreas da saúde, educação, pesquisa e desenvolvimento humano. Celebra acordos de cooperação técnica, convênios e projetos parceiros com instituições de notório saber, como a Universidade de Caxias do Sul, a URGS na Serra Gaúcha, além de instituições públicas e privadas voltadas ao desenvolvimento humano. Olá, estamos iniciando mais uma programação do Comunicando Direito da GSUL TV. Hoje nós estamos aqui com a nossa bancada composta pelo Tenente Borges, nosso comentarista de segurança. Também nós temos presente o delegado Fernando, do qual vem cooperando com a nossa programação, bem como para com você, telespectador. O delegado Fernando é o titular da 17ª Delegacia do Centro de Porto Alegre, atuando dentro da segurança já praticamente há 25 anos e tem as suas informações para nos trazer. Também à minha esquerda, Dr. Demerval. Dr. Demerval, empresário na área farmacêutica e também advogado, está desde o início cooperando com a nossa programação. E hoje, estreando o programa, o presidente do Sim da Areia, Laércio Tadeu da Silva, pessoa importante aqui dentro do Rio Grande do Sul, que representa a categoria do qual está englobado também juntamente, interligada com os caminhoneiros, e vai nos trazer algumas informações do que está ocorrendo sobre a repercussão que as greves dos caminhoneiros nos trouxeram. Repercussão essa que está levando ao país todo, que ainda está entre praticamente sendo aguardado uma nova reunião em Brasília, tendo em vista que não finalizou ainda na sua totalidade. A nossa programação será reprisada na quinta-feira agora, às 13 horas, e nossa programação, esta e as anteriores, poderá ser assistida através dos nossos meios de comunicação, Facebook, comunicandodireito@gmail.com, a nossa página também, comunicandodireito@gmail.com, e também através do canais de YouTube, onde nós temos lá as nossas programações editadas, também através do comunicandodireito@gmail.com. Doutor Laerte, já que é o nosso estreante, gostaria que colocasse para o telespectador quem é o presidente Laerte, quanto tempo está nessa função, o que pode nos trazer de novidade dentro dessa repercussão da greve dos caminhoneiros. Obrigado pelo convite, Cláudio. Cumprimentar o integrante da mesa. O Sindareia é um sindicato que congrega todos os depósitos de areia do Rio Grande do Sul. Então nós temos uma base regional, foi fundado em 27 de novembro de 1990, e ele tem uma história num passado meio complicado, e agora nos últimos anos, não querendo dizer que eu assumi a presidência do sindicato, mas desde 2008
teve um presidente, foi o Clóvis, em 2010 eu assumi, e nós tivemos um grande avanço no Rio Grande do Sul com relação ao setor. É um setor muito importante porque dizem os estudos que depois da água, a areia é o mineral mais importante do mundo. Tanto é que nós estamos aqui na sala, tem areia quando a gente nasce nos hospitais, tem areia nas estradas, tem areia até no cemitério. Então a areia faz parte da nossa vida. Então é um metal muito precioso, que nós necessitamos muito para a construção civil. E nesse período que eu estou na presidência, a gente evoluiu muito na extração de areia. Porque, até aproveitando a oportunidade, se me permite, o pessoal, o público em geral, pensa, é só chegar uma draga, encosta no rio e pega a areia. Não é bem assim. Ela tem um sistema todo de rastreamento. Hoje não se pega meio metro de areia sem que seja visto pelo satélite. Se pegar fora da área não permitida, os motores das dragas são desligados automaticamente. Então isso é uma informação, teria um dia mais tempo para não aproveitar o momento, mas hoje não existe no Rio Grande do Sul uma extração de areia dentro de rio que não seja rastreada por satélite. Então acho que isso é só para dar uma abertura no sindicato. Só para complementar, a areia está até na vesícula, né, doutor? É verdade. Esqueceu da vesícula, né? Esqueci da vesícula. Com Ou certeza. não é nos rins. Merda nos rins. Aí já é uma areia cristalizada. Exatamente. Doutor Fernando, como é que está a repercussão dessas greves dos caminhoneiros? Repercutiu na sua delegacia ou não? Aí, inicialmente, né, eu não poderia deixar de começar Claro, aqui claro. sem fazer aqui uma saudação especial ao nosso especialista, o Tenente Borges, uma pessoa muito respeitada, estudioso da área de segurança. E hoje o que nós precisamos, né, Tenente, é exatamente pessoas que conheçam, pessoas que estudiosos e que conheçam também os problemas internos da segurança pública, doutor Cláudio, doutor Demerval. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui com um amigo, né, compartilhando esse espaço. Né? Novamente aqui, estamos juntos. O doutor Laércio, nós somos amigos de infância, né? Nos encontramos hoje aqui até por um acaso, mas quero dizer que é uma satisfação, né? E venho acompanhando, doutor Demerval, a presidência do doutor Laércio desde 2010, aí no Sindiareia, e ele, Borges, claro que ele não quer verdadeiramente dizer, né, mas foi um pulo de 1.000.000% de qualificação no sindicato, né, um pulo de 1.000.000% para um setor tão importante, não só para a economia, porque o dia que a areia parar, para a economia do país. Né? A areia é tão importante como o caminhão que carrega ela. Né? Então é muito importante realmente. E outra coisa, assim, depois durante o programa, com certeza ele vai falar, né? A questão do meio ambiente me impressiona muito. A questão do controle, assim, que o sindicato e todas as empresas de Sindiareia têm, exatamente pela preservação do meio ambiente, né? Se torna uma renda sustentável, um meio ambiente muito... Então eu admiro muito, eu aprendi, sabe, Dr. Cláudio e Borges, a respeitar muito, porque para mim, antes de saber que o Tadeu era o presidente, antes de acompanhá-lo, eu tinha exatamente essa ideia. Tirar areia é a coisa mais fácil, mete uma draga lá, vai lá, tira, vem aqui, seleciona a grossa, fina e deu. Não, mas realmente eu aprendi muito aí, até por conhecer o Tadeu desde criança, nós somos vizinhos desde criança. E a qualidade, a capacitação do Tadeu, né, que é advogado também atuante, o Tadeu é advogado atuante também, e então dizer que é uma alegria muito grande. Referente ao Demerval, né, tudo que eu falar eu vou repetir todas as outras vezes, porque é uma alegria muito grande, né, uma amizade também de anos, e o Dr. Cláudio, eu agradeço por mais esse convite e esse apoio. Falando sobre o tema, o que eu posso dizer, né, na verdade, antes do tema do problema da greve dos caminhoneiros, eu tenho que falar que isso aí serviu finalmente para enterrar esse governo corrupto, né? Porque é um governo que já vinha cambaleando, é um governo que levou uma denúncia, conseguiu se safar com dinheiro público, pagando para os deputados dinheiro público, tirando o nosso dinheiro de investimento para pagar para deputados corruptos para se manter lá. Ele veio uma segunda denúncia, ele conseguiu se safar, mas perdeu toda a credibilidade que se abriu, Boris, né? Ao menos é a minha interpretação, a sociedade ficou efetivamente sabendo quem são os políticos que estão, a grande maioria dos políticos que estão em Brasília, e o presidente que nós temos, que é um corrupto. E agora
é lamentável, porque nós vamos ter que ficar mais 6 meses com um país em crise, né? Porque se é um governo sem qualquer perspectiva, com 82% de negatividade nas últimas avaliações aí durante a semana, é um governo que não administra mais nada. É um governo que só está preocupado, doutor Demerval, de se manter no governo, por causa do fórum privilegiado, que nós temos que acabar com isso. Correto. Por causa do fórum privilegiado. Então, já assim, para dessa minha participação inicial, eu digo, foi muito ruim, né, para nós essa greve. Inicialmente, a greve ela foi justa e necessária por tudo que tinha que acontecer, que era uma parte explorada que acabou se revoltando, mas nós também estamos sendo explorados. E acabamos sendo mais explorados agora depois da greve, que a gasolina explodiu. Já subiu de novo. Né? Essa semana aumentou de novo. Então, mas por uma coisa serviu. Finalmente enterrou esse governo, sem qualquer perspectiva. E a minha torcida, Borges, é que ele fique tão enterrado que quem ganhe sequer tenha condições de convidar ele para um cargo que o tire, que preserve esses direitos dele de não ser processado e tudo mais, né? Ao menos nesse aspecto eu estou feliz. Mas é lamentável que no final, depois eu vou voltar a falar, que se apropriaram politicamente de um movimento que era justo e necessário no país. Doutor Demerval, o que tem para nós trazer ao nosso telespectador com referência a essa repercussão e os reflexos que essa greve ainda nos causa? Boa noite a todos, queria agradecer a presença de todos aqui na mesa, na bancada, né? E semana passada a gente falou sobre isso, doutor Cláudio, e o colega Fernando sintetizou bem. Realmente os caminhoneiros estavam, né, pagando um preço alto, realmente, mas o que acontece? O governo, no desespero, no pavor, porque a pressão foi muito grande, ele vendeu a alma para, né, agora ele não está podendo cumprir. E quem é que vai pagar essa conta? É nós, não tem a dúvida, a gasolina já subiu 5%. Agora assim, o cobertor ficou curto. Quer dizer, ele prometeu o que não pode cumprir para os caminhoneiros, né? Agora já está querendo voltar atrás, porque é claro, se ele cumprir, por exemplo, o senhor sabe, o Labuto no ramo de farmácia, uma distribuidora já disse, ó, se ajustar a tabela do frete, no outro dia é 15% de aumento em toda a perfumaria e medicamentos do país. Quer dizer, então realmente eles estavam prejudicados, mas a emenda foi pior que o soneto. Prejudicou, talvez favoreceu um pouco os caminhoneiros, que estavam realmente necessitados, mas prejudicou a sociedade como um todo. Isso para o Brasil é muito ruim. E isso afetou o quê? Foi a Petrobras, que o governo tirou uma admissão que estava mais ou menos boa, e tirou uma admissão técnica e botou a política no meio. Então isso aí repercutiu mal para a sociedade. É muito ruim para nós. Tenente Borges, o que tem a nos dizer com referência à repercussão e esse reflexo? Chegou até o bolso esses prejuízos ou não? Bom, primeiramente, boa noite à mesa, telespectadores. Realmente, doutor, a gasolina já subiu. 2 vezes, né? Então, os 46% de desconto do diesel para os caminhoneiros já está virado em 41%. E já não tem... E agora já estão alegando que os aditivos, que os produtos não aumentaram. Então, que política é essa? Que não é eu vou deixar vocês aqui perguntar para o nosso presidente Laerte aqui. Presidente, o senhor tem 2 problemas, né? Além de ser o transporte fluvial, tem o rodoviário. E o senhor tem que administrar esses dois meios de transporte. E como o senhor disse ali, que até é interessante, o senhor falou, eu até gostaria que o senhor explanasse para nós depois aí, o senhor é muito fiscalizado pelo meio ambiente. Demais. Coisa ali. Então, imagina a responsabilidade que o senhor tem. E até onde alcança a nossa areia? Vai até onde? Essa aí era a minha inciso ao senhor aí. Doutor Cláudio, o que a gente vê assim, né, complementando? O Brasil hoje é refém da malha rodoviária. Né? Se investiu durante os últimos 50 anos, vamos deixar por 50 anos, né? Inclusive aliviando o imposto de quem comprasse caminhão. Né? Isento de todos os impostos, com redução de mais de 50% do valor de caminhão. Se eu quisesse comprar um caminhão por 10, se fosse para transporte rodoviário era 5. Então hoje nós temos 2 problemas.
na verdade, milhares de problemas, mas vamos destacar 2 ou 3. Primeiro, nós temos caminhão sobrando, milhares de caminhão sobrando. Nós não temos carga no país porque a economia parou. Automaticamente, importação e exportação está acontecendo só aquilo que é necessário. Tá? E terceiro, né, com essa economia cada vez pior, aumenta os combustíveis. Então, uma coisa vai levando a outra. Né? Problema de economia, gravíssimo. Uma malha rodoviária, tudo caminhões novos, zero. Caminhões assim, moderníssimos, de primeira linha, tudo parado. Né? E nós temos, o próximo governo tem que começar a pensar numa outra opção. Está aqui o Laércio, né? O doutor Laércio que está aqui, que é presidente do CIDIARE, que trabalha com a questão naval, né? Poderia até trazer para nós algum ponto nesse sentido, porque, olha só, o Brasil é dominado por rios, na sua volta o mar toma conta, e nós dependemos... Né? A rede ferroviária, né? A rede ferroviária, outro dia eu olhei aqui, não sei onde é que foi, que está circulando no WhatsApp, passa uma carga de trem, fica 10 minutos os trens, diz que ali passou mais de 100 caminhões, mais de 100 caminhões numa viagem de trem, né? Tudo em container. Tudo com container. Então, é uma pouca vergonha, né? Claro que é caríssimo, mas num país sério, Borges, acabando ou reduzindo muito essa corrupção, com certeza que a médio e quem sabe até a longo prazo, vamos pensar lá para os nossos netos. Claro. Né? Nós não podemos ficar de braço cruzado. Não dá para fazer. Sim, dá para fazer, tem muito que ser feito. Obrigado, então, pela participação. Eu acredito que nós temos uma malha rodoviária precária, não existe manutenção, e o governo, para pelo menos mascarar isso aí, está vendendo as estradas através dos pedágios. Concessões, né? Outro motivo também é a malha ferroviária. Lembro eu, quando era criança, a gente viajava com trem. Santa Rosa, Dom Pedrito, e se fazia viagem de trem. Pouco tinha movimentação na malha rodoviária. Com a política de mudar realmente de uma malha para outra, se verificou então que a malha ferroviária ela foi sucateada e até mesmo em alguns locais extintas. Hoje nós temos a malha rodoviária, poucas, mas com carga. Outro motivo também que faz com que a movimentação tenha, tanto na parte marítima, que nós temos realmente na parte marítima, mas o pequeno empreendedor, o pequeno, e o Laerte pode confirmar isso aí, ele não tem condições de contratar um navio, o que tem as grandes empresas. Então as grandes empresas não vêm pela malha rodoviária. Ele contrata um navio, bota lá 500, 600 containers e faz uma viagem só que é mais barato. Então um grande empresário, ele sai ganhando sempre. E os pequenos vão ficando. Essa reflexo da gasolina, o que ocorreu, foi que atingiu através da gasolina. Então se diz na mídia, ó, e eu não estou aqui especializado para falar sobre economia, mas eu não consigo entender como é que o governo tem bilhões de prejuízos em 46 centavos, enquanto a gasolina está subindo quase o dobro e não tem lucro. E não tem lucro. Por que só se falam em prejuízo, em prejuízo, em prejuízo? Por que a mídia compactua com isso aí e fala que tem tantos bilhões que o governo... para malhar o governo? Isso é real? Isso não é fake news que eles querem debater? Eu acredito que o Dr. Demerval acabou de dizer que se persistir uma tabela de frete, os medicamentos vão aumentar em 15%. Esses 15% que vai aumentar é dinheiro que vai circular, o governo vai receber. É aquela história de estádio de futebol. Copa, fez a Copa, gastou milhões, mas vai vir um retorno de 50, 60 milhões. Será que não vai vir um retorno agora com esse aumento
lá e estão dizendo que é prejuízo. O que tem que ser dito, se o senhor me permite, doutor Cláudio. Só vamos chamar o nosso intervalo e eu passo a... Tá. Nós vamos chamar o nosso intervalo agora, que o nosso bloco está acabando, e nós já retornamos com o delegado Fernando para fazer as suas conclusões da nossa fala. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 3340 7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza. Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 3381 3494, Porto Alegre. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. O IB Saúde pertence ao terceiro setor. É uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos. OSS, Organização Social da Saúde. Criado em 2005, desenvolve e gerencia projetos nas áreas da saúde, educação, pesquisa e desenvolvimento humano. Celebra acordos de cooperação técnica, convênios e projetos parceiros com instituições de notório saber, como a Universidade de Caxias do Sul, a UCS na Serra Gaúcha, além de instituições públicas e privadas voltadas ao desenvolvimento humano. Olá, estamos de volta no segundo bloco da nossa programação Comunicando Direito da GESUL TV. Não esqueça, o telespectador, que você poderá assistir novamente essa programação na quinta-feira, às 13 horas, neste mesmo canal. Nós estamos falando hoje sobre a repercussão da greve dos caminhoneiros. Nós trouxemos hoje aqui para você que está chegando agora, a nossa bancada está composta pelo Dr. Laerte Tadeu Silva, presidente do Sim da Areia, com sede em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre. Dr. Demerval Mocilo, que está nos acompanhando desde o início. Nosso comentarista de segurança, o Tenente Borges. E também o delegado Fernando, que está nos acompanhando e nos trazendo todas as informações do centro da cidade com referência à nossa segurança. E nos brinda, sempre quando chega aqui, com os debates pelos seus conhecimentos gerais, até porque é um cidadão igual nós que está acompanhando as políticas aí e também coloca a sua posição bastante firme nesse sentido, porque ele fala às vezes como cidadão, como você está falando aí, essa indignação que traz para nós essa política que move praticamente toda a sociedade. E eu passo a palavra ao delegado Fernando para concluir o seu comentário anterior daquele bloco. Assim, doutor Cláudio, nós falávamos do 46, doutor Demerval, os 46 centavos. O governo, na verdade, ele fez graça com o dinheiro nosso, com o nosso dinheiro do povo. Claro. Né? Porque, como a Petrobras é uma empresa de economia mista, tá, tem seus sócios. O majoritário é o Brasil, mas tem os seus sócios. E o mercado tem um valor do diesel, do barril de diesel. E aquele sócio que está lá, ele tem que ganhar, né? Ele ganha pelo valor internacional do diesel. Aí o governo baixou. Só que a Petrobras, com esses 46 centavos, não vai deixar de ganhar 1 centavo a menos do que iria ganhar, baixando ou não. Isso é importante a população saber. Inclusive o governo, claro, fora outros aumentos de gasolinas e impostos que estão previstos todos aí para frente, doutor Demerval, o que nós temos? O governo acabou com vários projetos, inclusive da área de segurança pública. Ele tirou dinheiro de projetos da educação, é só olhar o diário, é só olhar a publicação diária. Ele teve que tirar. O que eles calcularam?
até o final do ano, tirando 46 centavos do litro, quantos bilhões vai dar isso? De negatividade que vai ficar de diferença na caixa da Petrobras. Vamos chutar aqui, 10 bilhões. São trilhões, mas vamos botar só para título de exemplo. Só que quando fechar o ano, esse dinheiro tem que estar depositado na conta, porque tem sócio particular lá. E é regido pelo regime, pelo barril do petróleo. Então o que ele fez? Ele foi na educação, tirou alguns projetos, foi na habitação, tirou alguns projetos. Esse dinheiro que estava no orçamento vinculado para esses projetos, ele vai passar para a Petrobras. E pior, ele acabou com o projeto de combate ao tráfico de drogas. É só olhar o diário, foi publicado. Ele acabou com um dos projetos mais importantes que tem, que é o combate de tráfico de droga, principalmente na fronteira. Então isso foi de uma irresponsabilidade, Borges. Foi de uma irresponsabilidade, porque quando fechar dia 31 de dezembro, ou quando fechar o ano da Petrobras, de forma econômica, o ano fiscal, o balanço, eles não vão ter um centavo a menos, doutor Cláudio. Eles vão ter o mesmo valor. Então quem vai pagar esses 46 centavos somos nós. Né? E se fosse para o país andar para frente, se fosse para o país ter progresso, todos nós estaríamos novamente colaborando com todos esses projetos que deixarão de ser feitos. Porque nós não estamos sentindo diretamente, mas nós vamos sentir aqui, principalmente com as pessoas carentes, o tráfico de droga. Mais morte, mais disputa de facções criminosas. Tudo isso aí, com esse fim desse projeto, vai gerar um aumento na criminalidade, que já é um problema. Né? E nós temos um especialista aqui do nosso lado, o Tenente Borges. Ele pode corroborar ou até discordar, não tem problema. Mas, então, é importante que a sociedade saiba. Por isso que esse governo caiu no descrédito. Que não é só a corrupção, ele não sabe administrar. Quando ele, de forma irresponsável, junto com todos esses outros políticos, inclusive do Rio Grande do Sul, que estão lá na volta dele no ministério, quando ele, em 24 horas, 48 horas, não, eu baixo os 46%, porque não vai sair do dinheiro federal, vai sair de projetos da população. Nós é que vamos sofrer. É lamentável que seja isso, mas tem que ser dito, doutor Cláudio. Tem que ser dito porque a população, todo mundo tá legal, pá. Não tá legal. E isso. Tomara que passe. Para ajudar o senhor, né, delegado? Estão tirando da educação. Isso aí, tem projeto. E aí cria um SUS da segurança. É tudo, é o que eu digo, esse SUS da segurança, né? Se não tivesse acabado com o Pronace, alguns anos atrás, hoje nós teríamos uma outra, independente de partido, independente de coisa partidária, se não tivesse acabado com o Pronace, se tivesse se mantido os mesmos princípios, as mesmas regras, hoje nós teríamos um outro país de segurança pública. Agora eles estão copiando parte do... É um Frankenstein. É um Frankenstein, é parte, né, de um, parte de outro lá, do Pronace e outros projetos. E é paliativo. São projetos que eu vejo que exige, tipo, a questão que nós estávamos vendo hoje, de interligação das comunicações. Tá? A parte mais principal do SUSP é a intercomunicações entre todas as polícias, o compartilhamento, a forma integrada de todas as polícias do país ter esse sistema. Isso aí são bilhões, bilhões. O Rio Grande do Sul tem uma forma de tratar a ocorrência policial, Santa Catarina, São Paulo, cada estado tem uma forma. Para te tornar isso de norte a sul, são bilhões. Isso aí vai levar anos. Legal, tomara que consiga. Mas então o que nós estamos vendo é um projeto para atravessar o riacho. Para chegar até dezembro, para desvirtuar e tirar a atenção da população, né? Para tirar a atenção da população sobre a crise e depois para induzir a população em erro. Porque quando chega em eleição, eu continuo sempre afirmando, doutor Cláudio, quando chega em ano de eleição, nós estamos cheios de especialistas, sabe? Especialistas que se preparam somente para concorrer à eleição, doutor Deverval. Eles leem 1 ou 2 livros, vamos botar meia dúzia de livros. E se tu fizer uma pergunta fora do que está naqueles livros que eles leram, eles não sabem responder. Mas daí se habilitam a ser deputado federal, se habilitam a ser deputado estadual, alguns ao governo do estado fazendo promessas que não existem.
Então nós orientamos a sociedade, e este é um ano de eleição, preste atenção, né? Aproveitando já o nosso programa aqui, que tem uma grande audiência, preste atenção em tudo que está acontecendo, porque vai aparecer um monte de estelionatário falando de segurança, educação e saúde. Passada a eleição, o que vai acontecer, Borges? Não aparece ninguém. Porque eles não conhecem nada. Entendeu? Exatamente. Me desculpe até me exceder, Não, mas é não, importante senhor nós não falarmos tá- isso aí. o senhor está É falando importante. correto. Né? As pessoas se preparam só para aquele ato da eleição. Passou a eleição, acabou. Né? E lá ficamos nós mais 4 anos. Não é isso aí, Isso, Borges? ficamos na mão desses políticos de hoje. Exatamente. Até entendo a posição do delegado que faça uma comparação de quando um professor de português vê uma pessoa se dizendo letrado, escrevendo errado. O professor fica praticamente irritado. O que ocorre com aquela pessoa que não é, ele não tem essa irritação. O que o delegado quer dizer é que ele, enquanto especialista de segurança, estudou para isso, trabalha nisso, vivencia isso, sofre na carne e vê na televisão pessoas falando de segurança, eles, pô, nem conheço essa pessoa, nem sei o que ele nem é isso que ele está dizendo. Então, na verdade, o que o delegado Fernando quer dizer para você, telespectador, é que tenha cuidado quando alguém falar de segurança, ver o seu currículo. É isso aí, Tenente Borges. Exatamente. Veio de onde é que veio. Porque O delegado tem experiência. a segurança não é chegar lá. Não é e- chegar lá, estudar num banco, atrás e tem que fazer isso. Tá certo. Então, Ó, quem vivencia isso? Governo que queira concorrer e pessoas que queiram concorrer à próxima eleição, não tem como querer concorrer se não disser como vai resolver os problemas do sucateamento dos órgãos de segurança pública, sucateamento dos órgãos de segurança pública, as delegacias insalubres, quartéis das brigadas militares sem as mínimas condições. Ontem eu fui almoçar com um policial em Viamão, Borges. A viatura que ele usou, porque ele estava na hora de serviço, o pneu era careca. Pode morrer com essa chuva que dá, se ele der uma travada, pode ter um acidente e morrer. Então, sem estrutura, viaturas com milhares de quilômetros, sabe? Então, é uma pouca vergonha, né? O sucateamento gera crime. Aproveitando, já que depois voltamos para a Pode lei, falar, aproveitando no setor de segurança, o Fernando sabe que eu sou presidente do Concepo lá de Belém Novo. Para isso, esqueci. E a gente, desse mote que ele falou de fazer do sucateamento das delegacias, nós fizemos lá no bairro eventos, fizemos até o ano passado uma janta, que conseguimos arrecadar com participação de convite, com patrocínio das empresas, dinheiro que nós usamos para colocar nos carros da brigada, porque vem um carro da brigada para o centro aqui para ser arrumado, ele não volta em um mês, e aí de repente começam a colocar noutra viatura e ela fica aqui. Nós já colocamos lá, na delegacia nós também arrumamos o prédio, colocamos telefone, tudo. Então, nós, como comunidade, temos que fazer a parte do Estado, que é a obrigação do Estado. Sim, seria a obrigação do Estado fazer. Né? Então o Concepo lá não era nada a ver com Não, mas é fundamental, vou dizer assim, ó, eu digo assim, doutor Cláudio, hoje o sucateamento dos órgãos públicos é um dos motivadores do aumento da criminalidade, porque de um lado nós temos servidores desmotivados, xingados, com razão pela população, apesar que ele não tem culpa, o servidor não tem culpa, ele não tem condições de trabalho. Eu trago um exemplo assim, ó, 17ª Delegacia de Porto Alegre, onde eu trabalho. Hoje, 10, 12, 15 de julho, tá? De junho, tô com 7.000 ocorrências, tenho 15 funcionários, não tem condições. E a população reclama com razão, porque o sucateamento, viaturas, péssimas condições internas, os móveis, são tudo doado. A polícia não recebe móvel zero. Quando o Ministério Público não quer mais, passa por uma secretaria, a secretaria vai lá e manda para a brigada e para a Polícia Civil. Tu entra na delegacia, é um lixo, cada móvel é uma cor. Né? Um tem rodinha, outro não tem rodinha. Não tem cadeira para sentar no plantão. Eu sei das consequências que eu posso ter administrativamente, mas tem que se discutir isso. A questão dos presídios, já encerro, a questão dos presídios. Um governo que não administra seus presídios é o escritório do crime. Exatamente. Entendeu? Então é o que eu digo.
tem que ter pessoas que falem sobre isso e lute a partir de 1º de janeiro em cima dessas condições. E lá na delegacia a gente tem que comprar os tonners, porque você vai pedir demora 5, 6 meses, aí tem que vai ali na livraria, compra e dá o dinheiro. Mas isso não é serviço nosso. Tá certo. Laerte, aproveitando esse gancho no qual colocou sobre conserto. O telespectador que está do outro lado, às vezes não sabe o que é conserto. Podia explicar para o telespectador o conserto? Como é que a sociedade pode participar desse conserto? Como é que funciona um conserto? É um conselho de segurança formado nas comunidades. Aqui em Porto Alegre, incrivelmente, parece que nosso está funcionando, está legalmente funcionando, mas parece que tem 1 ou 2 aí, eu não saberia, o pessoal não procura, não se interessa muito por fazer isso. E esse, não porque eu sou presidente lá, é um mote muito importante para a comunidade. A comunidade participando da segurança. Então, se tem um estatuto, ele é legal, tem CNPJ, tem tudo, tem sócios, e ali ele se reúne com a diretoria, com a comunidade, e vê o que discute com a brigada, discute com a polícia civil. Tanto é que quando a diretoria é eleita, ela faz um evento e participa a brigada, participa a polícia civil, e a gente vê quais são as demandas que estão precisando. O que nós levamos também, o que está acontecendo no bairro. Em Belém Novo, há uns 1 ano, pouco atrás, o CONCEP levou uma demanda que começou a chegar uma informação que todo mundo estava indo para Belém Novo porque era terra sem lei. Aí a gente pressionou muito lá o comandante do 21, e hoje está resolvido, em parte. Continua, mas não tanto como era. Então, essa é uma função do CONCEP, levar as demandas que está precisando para os órgãos de segurança e também ajudar naquela parte que eu falei antes, que naquele pequeno detalhe que demora uma burocracia para pedir, para fazer, ele imediatamente resolve o problema de uma viatura, de uma dependência. Então, a você telespectador, então o CONCEP é uma entidade particular. Não recebe verba da sociedade particular, onde uma comunidade se reúne, forma um conselho, como diz o Dr. Laerte, registra esse conselho e vai trabalhar em prol da segurança. Arrecada dinheiro e ajuda a segurança. Um exemplo, não tem viatura, não chegou viatura. Pessoal, muitos concertos compram uma viatura e doam para que aquela comunidade use aquela viatura. Não pode ser movimentada para outra cidade, aquela viatura vai ficar à disposição, por exemplo, lá de Novo Hamburgo, se houvesse. Parece que no interior eles são muito melhor organizados. Porto Alegre é um problema muito Então, sério. a sua cidade que não tem um conceito, que queiram criar esse conceito, vocês podem se reunir, entrar em contato com a brigada, que vai orientar vocês, com a polícia civil, que vai orientar vocês para criar. Na verdade, é o governo pedindo socorro para a sociedade. E a sociedade, então, através, já que não pode receber doação direta, recebe através de doações de conserto. Também tem outra situação, Laerte. Eu vejo todos os dias a Polícia Federal e a Receita Federal apreender mercadoria do Uruguai, do Paraguai, dos aeroportos. Mercadorias essas que podem ser usadas nas delegacias. É computador, é rádio, armamento. E volta e meia eu vejo na televisão os delegados da Receita Federal dizendo nas suas reportagens que aqueles que podem ser doados para as entidades sem fins lucrativos, para entidades governamentais, eles doam. Outras são destruídas e outras são leiloadas. Eu pergunto, por que o governo, então, não faz um requerimento solicitando milhões lá de computador, de veículos apreendidos, para pelo menos aumentar? Será se existe essa dificuldade? Eu acho que uma resposta muito simples para esse caso da nossa burocracia. Verdade. Já tivemos até o Ministério da Desburocratização, lembra? E não resolveu nada. Nós temos muita burocracia para resolver. Olha, é um problema muito sério. Minha opinião. Eu vou citar um acho que isso exemplo, tranca muito. que uma prefeitura, na área litorânea, que eu não lembro, solicitou um ônibus para o escolar para a Receita Federal. A Receita Federal doou esse ônibus. Me lembro. Doou esse ônibus. Então estava lá o motorista da prefeitura, trabalhando, levando as crianças. Esse ônibus estragou depois de 7, 8 meses e foi para a mecânica da prefeitura.
Lá na mecânica da prefeitura, o mecânico olhou, mas isso aqui tem 2 tanques de combustível. Ah, mas por que tem 2 tanques de combustível? Eu já sei a resposta. Abriu um tanque de combustível e estava recheado de cocaína. Ou seja, não pelo lado da cocaína, mas se uma prefeitura solicitou um ônibus, por que as demais, né, não pede com esse material que está sendo aí? Nós vamos chamar os nossos intervalos, terminamos o nosso segundo bloco, nós já retornamos com o nosso terceiro bloco. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza. Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 3381-3494, Porto Alegre. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. O IB Saúde pertence ao terceiro setor. É uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos. OSS, Organização Social da Saúde. Criado em 2005, desenvolve e gerencia projetos nas áreas da saúde, educação, pesquisa e desenvolvimento humano. Celebra acordos de cooperação técnica, convênios e projetos parceiros com instituições de notório saber, como a Universidade de Caxias do Sul, a UCS na Serra Gaúcha, além de instituições públicas e privadas voltadas ao desenvolvimento humano. Estamos de volta no nosso terceiro bloco da nossa programação Comunicando Direito da GESUL TV. Alertando o telespectador que esse programa será reprisado agora na quinta-feira e também poderá ser assistido este e mais os demais através do nosso meios de comunicações do canal de YouTube, comunicandodireito.gmail.com, através do Facebook, comunicandodireito.gmail.com e também através da nossa página no Facebook, também comunicandodireito.com. Nossa programação hoje estamos falando sobre as repercussões da última greve. Greve essa ainda que não se tornou definitiva pelos caminhoneiros, porque estão em negociação, e também as repercussões. Repercussão essa que provavelmente caiu na saúde, através da educação, repercussão essa através da gasolina, repercussão nas nossas vidas. Esse é o nosso debate de hoje. Lembrando que nós estamos hoje, a nossa bancada com o Dr. Laerte, presidente do Sind Areia, Dr. Demerval, delegado Fernando, e também o nosso comentarista de segurança, o Tenente Borges. Vou passar a palavra ao Dr. Laerte, para que possa, então, colocar as suas considerações, que possa nos trazer alguma informação na sua área. Teve algum prejuízo lá com referência a essa repercussão, Laerte? Nós, como dos caminhoneiros, a gente tem empresas que têm caminhões próprios, mas o nosso grande forte são os freteiros. Eu não saberia precisar, mas é muita gente. A tabela vai repercutir com vocês, então? Sim, sim. E nós temos nos depósitos as dragas, que cada uma tem 3 motores. Nós tivemos uma vez uma pesquisa que nós fizemos, nós íamos fazer uma parceria, e até hoje está se discutindo aí, mas nós temos um consumo de diesel mensal hoje, só pegando as dragas aqui da volta, de 1 milhão de litros mês. É pesado. E aí eu estava falando aí, eu estava pensando que em dezembro eu estava nessas festas de final de ano, numa empresa aí, estava um vendedor da TR, e naquele momento, já em dezembro, os aumentos do diesel era todo dia. Era 0,001. Aí o PTB disse, não tem como controlar mais isso.
Então, desde dezembro até estourar aí, então todos os caminhoneiros sofreram isso aí, os aumentos eram diários. E chegou um dia que subiu 23%. 23%. Aí, claro, eles explodiram, nós explodimos no bloco reboque. Então, foi uma coisa muito forte, e isso não tem como, porque não adianta, isso começa a repassar, também não dá. Então, isso foi terrível. E hoje, dentro do setor, com essa crise que está aí, tirando o diesel, mas da construção civil também, as obras pararam. O grande forte sempre foi do setor foi obras públicas. Aí eu desafio vocês aqui a me dizer se nós conseguimos dentro da nossa mão 5 dedos, tem alguém que tinha 4, mas nós 5 dedos, se nós conseguimos colocar 5 obras públicas no Rio Grande do Sul hoje. Não tem. Tem uma ponte que vai e não continua, tem a 290 que vai para Pelotas, que o dia que começarem a pegar ela vão ter que fazer tudo de novo. Tudo de novo, porque só ir para Pelotas e ver que está tudo. Então, esse é o problema. Nós tinha depósitos que tinham 4 dragas que faziam, todos os dias faziam viagem, hoje ele está usando 2 dragas e encostou 2, que não tem como. Então, é um problema sério. Aí o senhor me falou também que nós, das dragas, as dragas hoje trazem em torno de 40 caçambas que saem dessas estradas e vão para as dragas. Então isso é uma coisa que ajuda. Nós só ficamos em cima da rodagem quando os rios poderiam ser melhor usados. Nós temos um problema muito sério e nós estamos em discussão, que é o Guaíba. Liberar extração de areia no Guaíba. Aí vem 50 mil, ONG, é tudo. Mas se nós formos ver, os navios não conseguem mais se deslocar do Rio Grande a Porto Alegre, está tudo assoreado. Caso escalado. Sim, está tudo cheio de areia. E a coisa mais importante foi que nós participamos, o ano passado, de uma comissão que era, olha o absurdo, que era para fazer a dragagem nos canais para navegação. Aumentar o calado. Não conseguimos evoluir. Aí são 50 mil. Não, era pegar areia, porque essa areia, por que está acontecendo? Quando tinha esse pegar, ela pegava essa areia e jogava para cá. Pegava essa areia e jogava para cá. A areia volta tudo de novo. Então hoje comercializa essa areia se repõe. Isso teria que ter um programa só para explicar, trazer um técnico. Ela se repõe. E aí o que acontece? Não conseguimos. Reunimos Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Trabalho, Secretaria de Minas e Energia. O grupo se formou, seriam divididos em lotes, o canal daqui até a entrada da lagoa. Não conseguimos evoluir. Não conseguimos evoluir. O Rio Grande do Sul tem esse diferencial de não evoluir nas coisas para nós. Eu só para, terminando a minha fala aqui, eu estava numa feira aí na Fiergues aí, e aí um paulista pediu desculpa para todo mundo e disse assim, enquanto vocês ficam se achando aqui no Rio Grande do Sul, nós ganhamos dinheiro aqui em São Paulo. Essa é a explicação. Nossa, é terrível. Tá certo. Doutor Deberval, está muito quietinho hoje, hein? Doutor Cláudio, eu acho que nosso debate hoje está, versando sobre essa greve, transporte e tal. Eu acho que tinha que ser repensado o transporte no Brasil, também. Porque até eu tive há pouco tempo na Itália e na Holanda, lá é bem mais carente de recursos naturais como o Brasil. E aqui o transporte ferroviário e marítimo, que é um transporte mais barato, menos poluente, não é aproveitado. Então realmente é isso aí, o Brasil assim, ele faz lei para estrangeiro ver, entendeu? Foi o caso agora do transportes, o que o governo fez? A toque de caixa, vamos baixar, vamos fazer isso, aí agora não tem mais como, cumprir. Então é uma pena para novas gerações tinha que ser repensado até o nosso sistema de governo, Eu vejo recentemente agora na Espanha, o Rajoy, lá, primeira denúncia de corrupção, já tiraram ele. Aí ficamos aqui com o governo dele. O denunciante assumiu. Exato. Não, pode até ser. Mas só que aí aqui a gente tem que engolir um Temer da vida aí que está sem prejuízo nenhum, sem governabilidade mais alguma, fazendo o que está fazendo aí, uma depois da outra. Tá certo. Tenente Borges, pode? Não, nós estamos hibernando desse ano aí. Não se faz nada, fica só esperando o que vai acontecer. Aí é terrível. Tenente Borges. E eu quero ver agora,
doutor Fernando, me diga aqui, 60 dias terminar, o que vai acontecer lá na frente? O presidente aí também já sabe que daqui a 60 dias vai ter outra explosão. E o pessoal não vai... 60 dias lá do dia. Lá atrás, né? Exatamente. Aumenta a gasolina. E deixar aqui o meu consideração final, doutor. As eleições estão aí. Vote em pessoas que saibam dos assuntos. Vote pessoa. Segurança não é top de balcão. Tem que ser pessoas que conhecem. Esse é o meu recado que eu deixo aos telespectadores. Delegado Fernando. Eu quero voltar aqui no assunto dos conceptos. Primeiro, parabenizar o doutor Laércio, né? Chamaram tanto ele de Laércio hoje que eu também chamei, mas é Laércio, né? Tadeu Laércio. Por ser o presidente do Conselho. Porque são poucas as pessoas, né? São poucas as pessoas que se disponibilizam a trabalhar para a sociedade sem receber, né? Sem ter retorno financeiro. E o Dr. Laércio trabalha de forma gratuita, preocupado com a sociedade e assim mesmo, com certeza, nunca me falou, mas deve ter pessoas no próprio bairro que acabam queimando, porque além de não ajudar, dificulta. Mas todo mundo sabe que segurança pública é dever do Estado, mas também é responsabilização de todos. Responsabilidade de todos nós. Por isso que eu apoio, né? Eu apoio o fortalecimento e a criação de cada vez mais de conselhos, Conselho de Segurança Pública. Porque o que aconteceu? No passado se usou muito desse expediente. Porque esses conselhos, eles têm um fundo financeiro que é arrecadado com a ajuda da comunidade, através de doações e pagamentos de mensalidades dos sócios. Eventos que são feitos, jantares. Mas no passado, como é Brasil, muitos conceptos foram muito mal administrados e desviaram o dinheiro. Isso aí põe 15, 20 anos atrás. Que as delegacias viviam e os quartéis da Brigada Militar só com o dinheiro do conceito. Aí o que aconteceu? Foram extintos todos os conceptos do Rio Grande do Sul. E agora está se criando. O que nós temos que ter? Na Assembleia Legislativa, deputados nas próximas legislaturas que apoiem, que entendam dos conceptos, para fazer uma legislação segura, exatamente para quê? Para que todo esse dinheiro que entre reverta em prol da segurança pública, né? É bombeiro, é brigada militar, é polícia civil, é IGP, para todos os órgãos de segurança pública, doutor Cláudio. Porque daí nós teremos o quê? Uma legislação que regule a sua formação, a sua votação, a sua escolha, uma regulação estadual. Né? O dinheiro que entra, como entra, o que é feito e onde vai e como é feita a prestação de conta. Inclusive, eu acho que o controle externo do Ministério Público. Né? Então, nós temos que pensar assim, pensar em soluções. Não adianta nós ficar reclamando que é o fim do mundo. Não adianta nós nos contentarmos. É muito bom quando nós recebemos meia dúzia de viaturas, 20, 30, 100 viaturas de empresários. Que bom, porque estão se mobilizando, é responsabilidade de todos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que pensar em soluções. Soluções quase definitivas, se não for definitiva, doutor Demerval. Então, eu concordo com o nosso tenente, o Borges, aqui o nosso especialista em segurança pública. Não só na área de segurança pública, mas na área geral. Educação. Saúde, educação, as questões de privatizações, as pessoas têm que ter posições claras, pelo sim ou pelo não, não pode ficar mais em cima do muro. Mas da minha parte eu deixo o meu agradecimento, doutor Cláudio, e quero dizer que estamos sempre à disposição e toda vez que eu for convidado eu estarei aqui, porque eu entendo que um delegado de polícia tem a obrigação de estar à disposição da comunidade e esclarecer a sociedade sempre que for questionado. Obrigado. De tudo aquilo que foi colocado, eu observo que ainda nós continuamos em crise política. Essa semana se verificou que paira por aí mais uma denúncia contra o presidente Michel Temer e se discute se é viável ou não é viável essa denúncia, se o presidente pode sofrer um impeachment ou não com essa denúncia. Então, se está colocando uma polêmica novamente nessa situação.
o ex-presidente Lula saiu com 8 funcionários, saiu com um carro pago pelo governo. Michel Temer vai sair com 8 funcionários, com um carro pago pelo governo. E provavelmente, se um outro assumir, vai sair com outro funcionário, com 8 funcionários, e mais prejuízo para a sociedade. Renove, escolha, consulte, vê que realmente aquela pessoa está capacitada. Porque se voltar essas pessoas que são consideradas corruptas, essas pessoas que já estão presas, essas pessoas que estão trabalhando no regime semiaberto, na Câmara, condenados, voltarem, aí a culpa é nossa. Não podemos chorar mais. E esse sistema democrático que está falido, como o doutor Demerval colocou, eu acho que não tem mais solução. A solução é nossa através da caneta. Vamos renovar este sistema de governo que nos representa. Muito obrigado e já retornamos no próximo programa. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza. Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 3381-3494, Porto Alegre. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. O IB Saúde pertence ao terceiro setor. É uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos. OSS, Organização Social da Saúde.